Oi, gente! Família Mais está no ar e eu sou a Érica Andrade e o nosso encontro é toda sexta-feira, 21h30. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá e ativa as notificações Atitude TV e também 21 horas Bem Mais TV. Se ainda não conhece o nosso ministério, é só seguir a gente, Ministério da Família IBA. Hoje a gente trouxe uma pessoa que, é o cara de finanças. Falamos sobre educação dos filhos. É um cara que sabe tudo, que você vai aprender muito com ele. Estamos de volta para aquele momento do bate-papo no sofá e o meu convidado é CEO da Landbeck, vice-presidente da Igreja Batista Atitude e ministro de família. Josiel Florenzano, muito bem-vindo ao Família Mais. Que honra tê-la aqui conosco. Obrigado. Vamos lá conversar sobre finanças. Afinal, você é líder do curso CRAU, curso de finanças. Tem muita coisa boa para falar com a gente, né? Tenho trabalhado há alguns anos aí, ajudando no curso de Finanças CRAU, liderando algumas turmas. Verdade. Eu tive o privilégio de aprender contigo junto com o Douglas lá, né? Tomara que esteja praticando, né? Olha, gente. Não sai da minha cabeça se é desejo ou necessidade. Principalmente quando eu estou de frente para uma vitrine. Eu falo, é desejo ou necessidade. Essa é a principal discussão do curso e também é o principal desafio, identificar o que é desejo e o que é necessidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o nosso problema está nos desejos. Nos desejos? Tá bom. Mas hoje a gente vai falar, né, uma coisa bem legal. Você vai falar sobre como orientar os filhos na parte de finanças. Eu tenho uma lá que gosta de gastar o dinheiro dos outros. O dela, não. Será que ela tem escola em casa? Será, gente? Mas vamos lá, né? Hoje em dia, muitos pais trabalham para poder pagar as contas e não se importam muito com a educação dos filhos. É negligenciado, você acha? Ou é falta de conhecimento? Eu acho que é uma somatória de várias coisas, Érica. Primeiro, é a necessidade dos pais se ausentarem para buscar a provisão do lar, né? E acaba terceirizando a educação do filho ou dos filhos em diversas áreas, inclusive na área financeira, né? Então, eu acho que não é uma questão só da área financeira, mas inclusive a educação de outros valores, a educação espiritual e a educação financeira acaba ficando assim de como lado, a emocional também, emocional, né? E todas as áreas, né? Acho que esse é um desafio para os pais em todas as áreas. E a educação financeira, com certeza, é uma delas que pega também. O nosso país não é ensinado, né, sobre finanças. Infelizmente, as escolas, né, agora começaram a ter algumas atividades mais lúdicas, né? Algumas abordagens de dinheiro, ou de como gastar a mesada e tudo mais, mas no passado isso não existia. Mas os pais não podem confiar somente nas escolas para a educação financeira dos seus filhos, senão com certeza não terão. E a educação financeira vem de casa ou vem da escola, já que a gente entrou nessa esfera aí de escola? A exemplo de outras coisas, se a gente confiar para a escola todas, acho que a gente tem que confiar na escola a educação técnica, de assuntos técnicos, mas muitos pais têm confiado na escola outras áreas da vida, como educação de princípios, de valores, formação em outras áreas. E eu acho que a educação financeira tem que vir através da orientação dos pais, através do exemplo dos pais também. Não dá para confiar 100% na escola ainda. Imagino que vai haver uma evolução, as escolas vão trabalhar mais sobre esse tema, mas ainda acho que está muito inicial. Entendi. E qual o momento melhor para a gente abordar esse assunto com os filhos? Eu, por exemplo, tenho uma de 8 anos. Eu não sabia se dá mesada ou não dá mesada, se bota dinheiro na carteira, se eu dou para ela administrar ou não. Qual é o tempo? Existe um tempo exato, certo? Não tem uma regra, sabe, Érica? Mas eu sempre digo nos nossos cursos que o tempo ideal para você começar a envolver os seus filhos nas discussões de orçamento doméstico, de dar dinheirinho ou a mesada, é quando o filho começa a identificar a diferença
do dinheiro. Então, por exemplo, faz um teste, dá uma nota de R$10 para ela e 2 dias depois tenta trocar por uma nota de R$5. Se ela aceitar, ela não está preparada ainda. Entendi. Né? Legal essa Se dica. ela não aceitar, possivelmente ela já está sabendo o valor da de 10 e de 5. Então, acho que tem que fazer algumas experiências. Normalmente, na casa dos 8 anos de idade, já é uma época boa de começar a envolver os seus filhos na conversa sobre finanças e gastos. Né? A gente vai ver muitas oportunidades de economia em casa com o filho tendo a consciência de gasto também. Você é a favor da mesada? Sou a favor da mesada, mas tem que ser na época certa, né? E tem que ser valor bem módico, né? Para que não crie uma situação de obrigação dos pais, né? De dar aquele dinheiro todo mês. Né? De exigir ali que o pai tem que dar sempre, né? Alguns pais, e eu acho que se for bem implementado, eu acho até que é válido, faz um sistema de compensação, né? Como mérito. Né? Não é chantagem, não, isso? Não é chantagem. O que você não pode é associar todas as coisas que o filho faz a ter que dar uma compensa financeira. Tá. Né? Então, por exemplo, e eu aprendi isso com meus pais, principalmente com meu pai, quando eu pedia dinheiro para ele para gastar com alguma coisa, para sair com os amigos, ele falava assim, então é o seguinte, você vai lavar o meu carro hoje, no final eu te dou um dinheirinho. Olha, que dica boa, gente, para os pais. Ou você vai engraxar meu sapato e eu vou te dar, então, já estou pensando que eu vou mandar ela fazer já. Agora, você não pode fazer com que todas as atividades que o filho tem que fazer em casa seja tem que ser remunerada. Por exemplo, você só vai arrumar sua cama se eu te der dinheiro. Não. Entendi. Então tem algumas obrigações no dia a dia que o filho deveria fazer e muitos hoje não fazem porque tem auxiliar do lar que acaba fazendo e os filhos não crescem com essa disciplina. Então tem que ter cuidado, achar um ponto de equilíbrio ou você não tem que remunerar todas as ações que o filho tem que fazer. Hoje é seu dia de tirar o lixo e colocar lá fora. Você vai ter que pagar para isso? Não. Né? Mas você pode associar o ganho da mesada a um bom desempenho na escola, né, a uma atividade de trabalho que ele te ajuda em casa. Hoje você vai guardar as compras, ou me ajudar a guardar as compras. Então você vai associando coisas do dia a dia para a criança assimilar o valor do trabalho. Entendi. Né? E associar que o ganho ele tem efeito melhor quando existe um trabalho, ele não vem de graça. Né? Tiago Rabelo, né, nosso líder de finanças agora, né, trouxe uma dica também bem legal, que ele recompensa a filha dele, Valentina, acho que de 5, 6 anos, quando ela lê livros. Então, a cada semana, quantos livros ela lê, ele dá lá um dinheiro para ela. É legal, né? É legal. O meu cunhado, por exemplo, ele tem uma estratégia, ele tem 3 filhos, ele tem uma estratégia de remunerar os filhos pela leitura da Bíblia. Perfeito. Então, assim, ele tem lá uma tabelinha, que você coloca no quarto de cada um, a tabela para eles ir marcando, e ele faz um teste se leu mesmo. Se decorou, porque tem que decorar versículos. Então, assim, você decorou 5 versículos na semana, você ganha R$10. E ele faz o teste. E aí deposita na conta da criança lá na poupança. Então, são coisas que vão gerando um hábito saudável e que você também ensina a administração financeira através disso. Verdade. A gente já falou sobre a necessidade, a gente está trabalhando aqui há algumas semanas só sobre finanças, que é um tema bem desafiador. Né? E aí a gente já falou sobre planilha de gastos, a gente já falou sobre planejamento financeiro, e aí a pergunta a gente inclui as crianças nesse planejamento? A partir da idade que eles já começam a entender que a família tem uma receita, né, que tem salário, que o pai e a mãe têm o salário, que é aquilo que paga as contas, e que tem contas para pagar no dia a dia, você tem que começar a envolver. Porque, por exemplo, uma criança que tem o seu quarto individual, e se ela não tiver disciplina para desligar o ar-condicionado quando ela sai do quarto, ou apagar a luz quando sai do quarto, e se ela não for ensinada mostrando os números que isso representa, vai ser mais difícil dela comprar essa ideia. Vai ficar sendo como uma coisa, uma imposição do pai e a mãe. Desliga a luz, desliga o ar-condicionado.
Ah, né? sim. Agora, se você começa, e eu tive essa experiência com os meus filhos, você começa a mostrar a planilha de custo, e aí você vai na linha de energia elétrica. Aí você vai olhando ao longo do mês e mostra, olha aqui, janeiro, fevereiro, olha os gastos ao longo do ano, e olha quanto que a gente está aumentando o gasto porque você está deixando o ar-condicionado ligado desnecessariamente. E aí você começa então a mostrar através de números, né? E conscientizando os seus filhos da importância e aquela economia ao longo do ano pode gerar um tênis novo para ele. Né? Um bônus. Então, Verdade. assim, eu acho que é importante envolver os filhos enquanto eles estiverem morando com você na sua casa, né, e estiver gerando custo, é importante, porque você engaja toda a família num propósito de controle de gastos. Porque hoje em dia a maioria dos brasileiros não está tendo chance de aumentar a receita. Então, onde eles podem melhorar a condição de vida deles é controlando os custos. Essa é uma boa dica para as famílias que estão assistindo a gente, né? Às vezes você não tem, não está sobrando dinheiro para eu investir, ou para eu economizar, aplicar em alguma coisa, porque eu não consigo ganhar mais. Mas você pode gastar menos. Gasta menos R$200 por mês, encontra uma alternativa de cortar alguma despesa e começa a economizar e aplicar. Então, essa é uma realidade, né? Nem sempre um empregado, como eu, por exemplo, sou empregado, que tem um salário fixo ao longo do ano, não tem como aumentar a minha receita. Então, se eu quiser aumentar ou melhorar a minha possibilidade de investimento, eu tenho que administrar bem meus custos. Então, a discussão com a família, mostrando uma planilha bem desenhadinha, explicando caso a caso para os filhos, você vai estar ensinando para o seu filho como administrar também no futuro. Entendi. Vamos falar de cartão de crédito? A gente gosta de um cartão de crédito, né? E cada vez mais tem acontecido dos pais estarem dando um cartão de crédito. Eu mesmo tenho uma irmã que eu tinha dado para ela um cartão lá dependente, mas eu dizia assim, você só pode gastar X. E aí, isso é bom ou é ruim? A gente pode ou não pode dar cartão de crédito aos nossos filhos? O dinheiro virtual é uma realidade, né? Então, antigamente se dava a mesada em espécie, né? Hoje você tem o cartão, inclusive já é virtual, já tem o cartão digital no celular, né? Então não dá para fugir dessa realidade e nós temos que ensinar os nossos filhos também a manejar este novo modelo. Sim. Né? Eu sou meio old fashion, então eu prefiro trabalhar com dinheiro em espécie, mas eu acho que pode. Meu conselho é o seguinte: começa quando a criança está pequena, com 8, 9 anos, começa dando dinheirinho para ela ter a experiência física ali, né? Com o dinheiro porque, em si, porque né? O dinheiro, a moeda, né, o papel, ele dá um sentimento diferente de um cartão, né? A posse ali em mão, será? É um sentimento de posse. Então, eu iniciaria com dinheiro e depois, por segurança, você pode ensinar a usar o cartão com um limite bem definido, né? Sim. Porque o cartão vai ser a realidade, né? E o cartão, depois a criança vai aprender quando virar adulto, que pode ser um vilão, mas pode ser um aliado, né? Para ganhar milhas, ganhar outros tipos de benefícios. Então, se a pessoa for disciplinada para usar o cartão, ela vai se beneficiar. E o importante, desde criança, já começar a aprender isso. É interessante que a gente já falou um pouco sobre isso, né? De mesada ou trabalho remunerado, meritocracia. A gente pode exercer isso com os filhos, né? Você já falou? Deve, né? Não tem nenhum problema. Nenhum pai pode se sentir aqui culpado ou sendo chantageado, né? Minha filha falou assim outro dia, mas você tem dinheiro, você pode comprar. Eu falei, posso, mas não vou. Né? Porque senão a gente entra naquela de... E aí você vai até ouvir de vez em quando, falar, se você não tem dinheiro, compra no cartão. Já ouvi. Então a criança precisa ser ensinada que o cartão, ele é uma maneira de uso do dinheiro, ele acaba sendo dinheiro. Que a conta chega para pagar, né? Então a questão não é ter o dinheiro ou não, a questão assim, não cabe no meu orçamento ou não é minha prioridade. Porque tem situações que cabe no orçamento, mas não é a prioridade. Sim. Porque a sua prioridade é guardar aquele dinheiro para uma viagem ou para uma aplicação financeira. Sim. Então, os filhos têm que entender que não necessariamente um não para comprar uma determinada coisa não é porque não tem dinheiro, é porque não é a prioridade.
É uma forma de ensinar também, claro, você acredita? Quando a gente diz um não, né? Totalmente. Tem que ser intencional, não tem? E a partir de que idade a gente pode remunerar pelos trabalhos? Eu acho que tem tudo a ver com a idade, a partir da capacidade dele entender, da criança entender o que é o dinheiro, o que o dinheiro representa. Então, a partir de 8, 9 anos seria uma boa idade. Hoje você acha que as crianças estão... Como está tudo muito rápido, né? Muita informação, enfim... Não sei se é um serviço ou um desserviço, muitas vezes, né? Saber tanto antes. As crianças estão também mais precoces em relação ao dinheiro, né? Uhum. Eu lembro que bem pequena, quando eu estava no shopping, a Lavínia me questionou e eu disse que não tinha dinheiro. Ela, mas você tem cartão, você pode pagar. Uhum. Esse entendimento de dinheiro já é algo que está sendo mais precoce. As crianças tudo está sendo precoce, né, Érica? Sim. Não é só o dinheiro. E a gente, como pais, tem que ter um entendimento muito grande dessa geração. Porque o nosso grande erro, às vezes, é achar que os nossos filhos, com diferença de idade de 30 ou mais anos da gente, que está uma geração ou duas atrás, tem que agir como a gente agiu naquela época, né? Então, a gente mesmo não age hoje como a gente agiu naquela época. Sim. Quanto mais uma criança de 10, 12 anos, né? Então, o desafio é maior, né? O desafio é entender o mundo deles, o mundo que eles vivem. Eles vão ter tudo precoce, né? Tudo precoce. Se pensa em qualquer área da vida de uma criança hoje, acontece mais cedo do que na nossa época, ou na minha época. Então, acho que é uma realidade, a questão é você entender e ir liberando gradativamente, né? Porque se você omitir alguma informação, nossos filhos vão aprender lá fora, e às vezes vão aprender de forma distorcida. Talvez não seja a melhor forma, né? A mais adequada. E educar, é na prática ou é no exemplo? A educação financeira? Acho que os dois. Os dois? Como? Dá um exemplo, assim, para mim. Não, você tem que conversar, você tem que mostrar os números, como eu já falei aqui, você tem que abrir os números na frente dos filhos, e você tem que, quando o seu filho estiver do seu lado, e você precisa exercitar alguma coisa relacionada ao uso do dinheiro, você dá o exemplo também. Sim. Né? Isso vale em todas as coisas, inclusive eu tenho um grande exemplo, por exemplo, do meu pai, sobre dízimo. Né? O ensinamento que ele me deu através do exemplo dele, né, permanece até hoje na minha vida. Então ele ensinava e ele praticava, e eu via ele praticando. Eu acho que tem que ser a combinação. Isso ficou marcante para você, né? Então, assim, a teoria e a prática nessa área tem que funcionar. Então, não adianta você falar assim, não, eu ensino educação financeira para os meus filhos. Mas assim, quantas vezes você sentou com ele e mostrou a planilha de gasto doméstico da sua casa? Você nunca fez isso, ele vai ter mais dificuldade de perceber algumas coisas. Então, você diria hoje para os pais, para as famílias que estão nos assistindo, sente com o seu filho e mostre ali a planilha em números. Isso. Real mesmo, é isso. Eu fiz isso quando os meus filhos eram adolescentes, até os 18 anos, praticamente mensalmente ou bimensalmente. Então, assim, a gente tinha uma reunião, eu abria o computador, plugava na televisão para a tela ficar grande, sentava a esposa, os filhos, e a gente passava linha a linha. Ó, isso aqui é o tanto que o papai ganhou, esse é o tanto que a mamãe ganhou, isso aqui é o que a gente está investindo em A, B, C, isso aqui os gastos com vocês, academia, com escola, telefone, né? Escola. Onde a gente pode melhorar aqui para a gente guardar um pouquinho mais, que a gente está guardando pouco. Tá? E aí eles começavam também a dar opinião. Você né? traz eles para a responsabilidade. Você começa a fazer perguntas que deixam eles engajados e comprometidos com as coisas. Né? Você acha que você está agindo certo com... Eu falo muito o ar-condicionado, porque o ar-condicionado é um vilão da energia elétrica, né? Gasta muito. Então você começa a engajar e comprometer. Né? E aí quando seu filho sai de casa e vai morar sozinho, como é o caso do meu, sim, ele começa a sentir, não, o que meu pai falava, faz sentido, né? Agora eu estou vendo na pele. Né? Legal você trazer isso, porque eu estou lembrando de um jovem que casou, mas já era um jovem, e a luz dele foi cortada.
E aí ele compartilhou isso depois pra gente, que simplesmente ele não sabia que ele tinha que ir lá na caixa do correio, tirar a conta e pagar. Eu não sei em que momento ele achou que a conta de luz seria paga sem ter ali o movimento, a responsabilidade. Talvez o pai nunca tenha trazido isso para ele, né? E se você não mostra isso, é um detalhe operacional, sim, né? Sim. Mas tem a questão do valor do gasto também. Tipo assim, como é que ele achou que ele ia ter energia em casa sem pagar? Por exemplo, os meus filhos sabem quanto que se gasta de energia elétrica na minha casa. Há um tempo atrás, uma amiga da minha filha estava lá em casa, tinha recém-casado, e eu perguntei: Carol, como é que tá o casamento? O que é que mudou na sua vida e tudo mais? Ela falou assim: o que mudou é que antes eu levava 40 minutos para tomar banho, agora eu tomo banho em 5 minutos, que eu que pago a conta de luz. A conta de gás, conta de luz, né? No caso, ela falou conta de luz porque o chuveiro era elétrico. Nossa. Mas imagina que começa a sentir na pele, né? Então, se você ensina isso antes, ela poderia estar tomando banho de 5 minutos antes de casar também, não precisa gastar 40 minutos ajudando o pai a pagar as contas. Então, esse ensinamento é muito importante desde criança. Muito legal você trazer isso. Eu nunca pensei em trazer o filho, a filha e mostrar ali, sabe, visualmente quanto que está gastando. Isso é fantástico, uma dica de ouro. E outra coisa, quando você envolve os filhos em coisas pequenas, que para você às vezes é pequeno, mas que representa para a família, você recebeu uma promoção, aí você vai ter um aumento de salário. Você compartilha isso com a família, você celebra, você sai para jantar, fala: nós vamos comemorar aqui que eu fui promovido, mesmo que seja para ganhar R$200 a mais. Tá. Mas eu fui promovido e vocês precisam celebrar com a gente, porque é uma vitória da família. Da mesma forma, gente, esse mês a coisa começou a ficar um pouco pesada aqui, a gente está com dificuldade, vamos ter que apertar os gastos. Então o engajamento no sentido contrário também vai ser grande. Então esse envolvimento é importante, tanto para as coisas boas quanto para as coisas de mais desafio. Legal. Vamos falar de dívida. Vale emprestar dinheiro para os filhos, para eles entenderem como é que funciona e para pagar em dia? O que você pensa sobre isso? Não vejo a real necessidade de você emprestar dinheiro para o filho, uma criança, por exemplo. Né? Numa determinada fase da vida, você vai talvez ajudar seu filho, né, a montar um negócio, adquirir um imóvel. Você pode ou doar, ou você pode emprestar, aí vai depender de cada momento da família, né? Agora, se você quiser treinar seu filho a pagar a dívida, você pode fazer um exercício, né? Montar vamos supor, ele quer comprar um videogame, né? E você fala assim: a sua mesada é R$100, o videogame custa R$1.200. Né? Então, eu vou te adiantar um ano de mesada, te emprestar, e você me paga todo mês X reais. Você tira da sua mesada. Então, você dá o dinheiro para ele e espera ele vir te pagar. Você não desconta da mesada. Para ele ter a responsabilidade de ir pagar. Ela tem uma dívida com uma pessoa X, que no caso é meu pai. Então eu vou lá e vou pagar. Então ele tem o ato da devolução do dinheiro. É diferente de você descontar. Desconta da minha mesada. Ele não vai ter a percepção física de estar cumprindo com o compromisso, ou pagando o compromisso. Então tem várias maneiras de você usar a pedagogia. Não é a minha área, mas assim, você tenta fazer exercícios que a pessoa pratique algo. Porque esse é o grande problema dos brasileiros, né? Não, sexta-feira eu te pago. Eu vou receber um dinheiro semana que vem, sexta-feira eu te pago. E aí fica para outra sexta e vai. Então, esse é um grande problema. Se você ensina isso quando criança, né? Você tem, por exemplo, meu pai sempre foi uma pessoa muito humilde, mas os valores que ele me passou, se tem uma coisa que me deixa chateado é quando eu perco um prazo de pagar uma conta por negligência, por esquecimento. Então, assim, porque eu aprendi isso, eu não gosto. Né? Então, pagar atrasado, né? Tento ensinar isso para os meus filhos porque você está prejudicando alguém. Né? Então, acho que esse ensinamento é uma boa oportunidade de você passar para os filhos. Verdade. Responsabilidade começa com obediência e o dízimo. Toda vez que as crianças menores elas vêm para o culto Kids e aí tem a oferta. E aí toda semana tem que dar a ofertinha.
E aí, isso é ser obediente? O que você pensa disso? A obediência é amplo, né? É uma coisa ampla, você pode pensar em... uma das coisas que a gente mais trabalha com os filhos na educação é ser obediente. Ser obediente. Né? Você desobedeceu, castigo. Né? Quem aqui da minha fase de idade que nunca ficou de castigo ajoelhado em cima de um caroço de milho porque desobedeceu ou porque mentiu, né? Então, a obediência é uma coisa super importante ser trabalhada na relação pai e filho. Na parte de dinheiro, e no caso do dízimo, né, para nós que somos cristãos, é um ensinamento importante. Né? Eu cito o exemplo do meu pai nos cursos que eu ministro, que ele ensinava a gente a dar o dízimo, porque ele pegava o envelope, na época era em dinheiro o dízimo, e ele separava o dízimo para cada filho. Né? Que legal! Pegava o dízimo dele, dividia entre a minha mãe e os filhos, e a gente ia todos no dia entregar lá. E a família toda colocar no gasofilácio o dízimo. Aí ele preenchia, entregava, ele fazia a gente abrir o envelope, ver o dinheiro lá dentro e tal. Então você vai dar o dízimo, você não trabalha ainda, então ele dividiu o salário dele, o dízimo dele para todo mundo. Então isso me fez criar esse hábito, né, e o gosto de ser obediente na prática do dízimo. Então acho que se o ensinamento que você pode deixar para os seus filhos é esse, pratique. Não só dando o dinheirinho para ele lá no culto Kids fazer o momento do ofertório, mas quando ele estiver no culto com você leva ele na frente, no gasofilácio, deixa ele colocar o envelope, separa uma oferta para ele sentir que ele está fazendo isso. Né? E mais do que isso, trabalhar o efeito positivo dessa obediência. O efeito das bênçãos que você pode receber do Senhor quando você é obediente na prática de ser fiel no dízimo. Muito bom. Você é um homem bem generoso, né? Você está falando de dízimo. Nós que somos cristãos entendemos a importância de devolver. Os 10% a gente devolve a Deus. E a questão da oferta? Ofertar. O que você poderia dizer isso aos pais, no ensinamento aos filhos? Porque tipo assim, mas eu já dou meu dízimo. E a oferta? O dízimo é a parte mais fácil da gente gerir, né? Entregar o dízimo. Sim. E que aí a gente fala para o Senhor, te entreguei os 10% que te pertence. Te cabe, né? Ali, né? Só que na realidade, os 100% pertence a Ele. Só que Ele deu para a gente a autonomia de administrarmos os 90%. Então assim, você me devolve 10% para demonstrar a sua fidelidade ao que eu tenho feito por você, e vou te dar o direito de administrar os 90%. Aí as pessoas entregam o dízimo e acham que já fez tudo, lava as mãos e gasta os 90% do jeito que eles querem. E aí que vão fazer as besteiras. Né? Então eu acho que o ato de ofertar, e você tem que tirar dos 90%, é onde você vai ter a chance de demonstrar a generosidade que você tem para com o próximo. Né? E a única maneira de nós demonstrarmos que amamos ao Senhor é amar o próximo. E uma das maneiras de amar o próximo é ser generoso. Não adianta eu ficar abraçando, dando 2 beijinhos no próximo e perguntando como é que está a vida dele, e eu percebo que tem uma necessidade e não tem a capacidade de ajudar com um prato de comida, ou com uma cesta básica, ou com alguma coisa mais relevante para a vida dele, que eventualmente nem vai fazer tanta falta. Então eu acho que a generosidade é uma palavrinha que tem que estar no topo da nossa lista de ações como cristão. Muito bom, muito bom. Vamos falar de rede social. Rede social é um problema? Ou a administração dela, né? As redes sociais, elas promovem um consumo aos nossos filhos, né? Antes era a televisão. Passava aquele comercial daquele brinquedo, eu quero aquilo. Agora a rede social. Como que a gente aborda esse tema? A rede social é um problema para todas as áreas, né? O índice de para todas depressão, as idades até, né? De suicídio, doenças mentais em geral, tem aumentado em função do uso inadequado né, da rede social. Não só o tempo que se dedica à rede social, mas o conteúdo que você tem lá, né, que você assiste, que você vai consumindo ali, né? Vai consumindo, vai te deteriorando internamente. O consumo é lógico, e você não precisa hoje ir ao shopping e olhar as vitrines para poder despertar o seu desejo de consumo. Né? Você não precisa assistir a televisão
Tem famílias que ficam a semana inteira sem ligar a televisão, então você não vê mais propaganda na televisão, mas você vê na rede social, no Instagram e etc. Então, acho que, da mesma forma, tem que ser trabalhado uma gestão bem controlada e disciplinada dos filhos no uso do celular, no uso da rede social, e para consumo também. Porque, às vezes, os pais colocam os filhos em escolas boas, se esforçam para colocar os filhos numa escola boa. E aí ele relaciona com famílias com condição muito melhor que a dele. E se o filho não tiver uma maturidade psicológica boa, não for trabalhado bem essa questão na cabeça dele, ele começa a se comparar. Verdade. Né? Poxa, meu amiguinho, meu melhor amigo vai para a Disney todo ano, eu não consigo ir. Usa tênis de marca, eu não consigo. Mas tem que ficar claro para ele que o pai está se esforçando, está se matando para colocá-lo numa escola boa. E aí vai ter esse conflito social e econômico, sim, né? Sim. Então a rede social, ela é uma coisa que tem que ser administrada também, não só para a área financeira, mas para as outras áreas. Eu acho que é um grande desafio, essa babá eletrônica, né? Porque às vezes os pais, para terem um sossego, deixam lá o filho com o celular. Mas está tendo um sossego ali, mas pode estar criando um problema grande lá para frente. Verdade. Vamos para aquele momento dos nossos patrocinadores? Ó, a gente já volta, tá? Sabe aquele imóvel, carro ou até viagens que você sempre sonhou? Um consórcio você consegue, principalmente se a assessoria é certa e confiável, acompanhar você ao longo de todo esse processo. Conte com a equipe da BNTT, pois somos especialistas em consórcio. Invista com o nosso apoio e faça a sua jornada fluir muito além das suas expectativas. Surpreenda-se, faça contato. De volta com Josiel Florenzano falando sobre educação financeira com os filhos. Preciso tirar uma dúvida, né? Tem que aproveitar. Quando você dá ali o primeiro carro para o seu filho, fez 18 anos, o que você faz? Coloca no seu nome, coloca no nome do filho? Como que eu ensino a ele que aquele bem, a posse é dele, mas quem está dando sou eu, o dinheiro foi meu? Acho que vai depender muito da situação da família. Às vezes você tem uma empresa, você quer colocar o nome o carro no nome da empresa para poder melhorar a despesa da empresa por questões fiscais e tudo mais. Então tem vários motivos. Se for uma família autônoma, né, que não tem uma empresa que separa bem as coisas, você pode deixar no nome dos pais ou de quem deu o carro. Por outro lado, hoje tem a questão legal da política nacional de habilitação. Né? Sim. Então você deixa o carro no seu nome, ele leva uma multa, a multa... Quem fez foi o filho, né? Exatamente. Então eu acho que se ele já tem 18 anos e você deu o carro, não vejo nenhum problema de colocar no nome, e isso não vai diminuir a percepção dele de que foi você que deu o carro. Né? Tem pais que gostam de deixar no nome dele próprio para poder, não, eu sou o possessivo, o carro é meu, a qualquer momento que eu quiser, eu te tomo ele. Mas eu acho que não é uma boa relação, não. Se você tem condição de dar o carro, você deu, é dele. Né?
Mas aí eu não facilito para ele? Dizendo que, olha, se eu tenho dinheiro e comprei e te dou, não facilito para ele? Ele não pode achar que eu posso dar o que ele quiser? Eu acho que depende de como você vai valorizar essa conquista, né? Como você vai criar ao longo do tempo essa conquista. Tá. Tem pais que jogam o dinheiro pela janela e comprar um BMW para o filho quando faz 18 anos é algo simples e é um ensinamento, às vezes, ruim. Né? Na maioria das vezes é um ensinamento ruim. Tá. Mas quando você faz isso, se você passar no vestibular, seu primeiro carro eu vou te dar, o segundo você vai comprar, você vai depois vende esse, vai melhorando. Eu acho que vai depender caso a caso, não existe regra. Eu acho que tudo depende muito do contexto, de como que o filho e o pai, ou como a família se relaciona com dinheiro com ali, relação a isso. Né? Não tem uma regra, não. Tá, vamos falar sobre investimento, né, nos filhos, fazer uma previdência. A gente conta ou não para eles? Vou falar da minha experiência, né? Quando meus favor. filhos eram crianças, eu abri uma previdência para cada um deles. E eles só vieram saber isso quando eles ficaram de maior. Eu deposito e continuo depositando até hoje, né? Essa é a única despesa fixa que eu tenho deles ainda. Os dois já são independentes Eu sou financeiramente. independente, mas eu continuo depositando para eles e o compromisso é assim, vocês vão só mexer nesse dinheiro lá na frente, quando vocês estiverem perto de aposentar. Então, não conta isso como um fluxo de caixa para a sua despesa do dia a dia. Então, é uma coisa que um legado que eu vou deixar para eles um dia. Mas, quando é criança, você não deve contar, porque não vai ter muito entendimento. Outro dia minha filha perguntou, mamãe, eu tenho uma conta com dinheiro no meu nome? Eu falei, eita, tá ouvindo isso aonde? Aprendeu isso? Porque o amiguinho dela falou que tinha uma poupança lá com tantos reais. Ela veio me questionar, olha isso. E às vezes as pessoas me perguntam, assim, o que eu quero investir em algo para o meu filho, para ajudá-lo, de repente na universidade, quando ele entrar na universidade, se eu não tiver condição de pagar e tudo mais, o que eu compro, né? Então, eu acho que a previdência privada, embora não seja o melhor dos investimentos em termos de retorno, mas é um investimento seguro, onde você consegue, no mínimo, corrigir os valores. Né? Então, é uma ideia interessante para você fazer quando a criança nasce. Nasceu a criança, você coloca lá R$100, R$200 por mês, você não vai sentir. Quando a criança virar adulto e for para a universidade, você tem o dinheiro, talvez, para pagar a universidade dela, que é uma coisa que, infelizmente, as pessoas não se preparam no nosso país. Verdade. Uma vez que você guarda esse dinheiro, você delega, você está falando assim, pode ser uma universidade, mas se ele disser assim, quero esse dinheiro para casar, comprar um apartamento, quero esse dinheiro para comprar um carro, aí eu deixo? Também é caso a caso, acho que vai depender do momento, vai depender... Se você abrir uma previdência, no meu caso, eu abri para ele se preparar para aposentar, porque o grande problema do nosso país é o que as pessoas vão receber depois que param de trabalhar. O INSS, para muitas pessoas... A gente nem poderia se aposentar no nosso país, Exatamente. Né? Então, as pessoas não se preparam. E o fator tempo no investimento é o fator mais relevante. Mais até do que o valor que você deposita, é assim, quanto antes você começa. Então, eu recomendo... isso, e no caso dos meus filhos, você vai poder mexer nesse dinheiro quando você se aposentar. Então, pode ser que eles não precisem disso para aposentar, mas como a maioria dos brasileiros aposentam e começam a passar dificuldade, eu não quero que eles tenham essa dificuldade. Entendi. Então, você já deixou claro, né, ali qual é a intenção. Tem um destino bem definido. Agora, se no meio do caminho existe uma oportunidade de um negócio, de fazer um investimento que vai mudar a vida profissional deles, então vamos usar esse dinheiro, que aí é investimento, aí não é um gasto. Sim. Né? Então, o que os pais precisam saber, e aí não só para os pais, mas para a família, assim, diferenciar o que é investimento e o que é gasto. Às vezes você pagar um curso de especialização para um filho, ou para você mesmo, é um investimento. Tem um custo, mas ele não é gasto. É um custo de investimento que vai fazer você melhorar a sua profissão, melhorar a sua performance, o seu desempenho, e você vai ter dividendos lá na frente. Então, temos que saber, se você vai comprar uma bolsa de marca,
necessariamente não Por que é ele falou investimento. bolsa? Por que ele falou bolsa de Né? grife? É porque eu estou falando com uma mulher, né? Tá. Então, Nada e para pessoal. muitas mulheres. Nada pessoal. Mas se você, não, entre comprar uma bolsa de marca e pagar um MBA na Fundação Getúlio Vargas para melhorar a minha profissão, um investimento, o outro é gasto. Né? E aí você vai gastar possivelmente um valor parecido. Então, as famílias hoje estão endividadas, Érica, por causa dos desejos. Entendi. 90% das famílias que estão endividadas se endividaram por causa dos desejos. Os outros 10% estão endividados porque ganham pouco e às vezes não conseguem pagar nem a comida ou o aluguel, e aí se endividam. Aí não é desejo, é necessidade. Mas a maioria das pessoas que se endividam no nosso país se endividam por causa da realização dos desejos, coisas que dariam para ser evitadas. José, ser rico é ser próspero? Um amigo meu uma vez falou, e a gente já ouviu isso aí várias outras vezes, né? Tem gente que é tão pobre e tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Né? Para mim, o melhor conceito de prosperidade eu ouvi do pastor Arão Henrique Xavier, que é um pastor especializado na área financeira. Né? E esse conceito de prosperidade, para mim, é o que é mais marcante. Então, ser próspero significa você ser melhor a cada dia, ou você crescer a cada dia, independente do valor que você tem. Então, às vezes uma pessoa que tem R$1 milhão no banco é menos próspera do que uma que tem R$100 mil no banco. Porque depende de onde a pessoa partiu. Entendi. Então, prosperidade tem a ver com você crescer a cada dia, independente de onde você partiu. E não ter muito dinheiro. Então, tem pessoas que se matam, ricas, com muito dinheiro, que se matam porque, em vez de ter 10 milhões, agora tem 5 por perder os 50% do seu patrimônio. Né? Então, continua rica, mas ficaram desesperadas. E tem pessoas que estão prosperando, pessoas humildes que são mais prósperas do que pessoas ricas. Então, a prosperidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque o fato da pessoa parar com um carro de marca, um carro top na porta da sua casa, não quer dizer que ela é próspera. Muito bom. Já estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de eu finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem especial às pessoas que estão nos assistindo. Então, Érica, a mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo agora é que você não tenha nenhum receio, nenhum tabu de falar sobre dinheiro com seus filhos, com seu cônjuge. Infelizmente, muitos cônjuges hoje não conversam sobre dinheiro. Muitos cônjuges, um não sabe quanto o outro ganha, e quanto mais os filhos. Então, é importante você ter esse hábito de começar a trabalhar o seu orçamento doméstico e envolver toda a sua família. Vocês vão conseguir perceber milagres incríveis na vida financeira de vocês quando vocês engajarem toda a família nesse propósito. Quero recomendar a vocês, para conhecer um pouco mais do curso de Finanças CRAU e eventualmente fazer, que nós oferecemos aqui na igreja, você pode se inscrever, é um curso gratuito de 10 semanas e você vai aprender um pouco sobre como cuidar do seu orçamento doméstico. Eu tenho tido experiências incríveis com casais e famílias que têm mudado radicalmente o seu padrão de vida, seu estilo de vida, porque passaram a dedicar um pouquinho de tempo e envolver a sua família em finanças. Então, se eu posso deixar uma orientação para você, não espere que a escola e que as pessoas lá de fora vão ensinar seus filhos. Faça o seu papel como pai, como mãe, não só na área espiritual, na área dos princípios e valores, mas também ensinando um pouco de como lidar com o dinheiro, que é uma coisa necessária no nosso dia. E o dinheiro não é coisa do mal, o dinheiro é coisa do bem. Ele pode ser usado para o mal, mas eu estou aqui te convidando para usar bem uma coisa que pode ser para o seu bem. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra ser liderada por você, pela Silze, que Deus abençoe sua vida, sua família, que
faça você prosperar cada vez mais e tudo que você fizer, que você fique muito tempo aqui ainda ensinando a gente sobre finanças. Amém. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. E você, eu já quero te agradecer. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente tem um encontro. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, ativa as notificações, compartilha esse programa para o maior número de pessoas que você conhece e fica com a gente, que semana que vem tem mais Família Mais para você e toda a sua família.